Hoje eu tô aqui para responder a dúvida do Hugo Tadeu, que comentou lá no meu Facebook. Valeu, Hugo. Ele perguntou: Fábio, como que eu cobro pelo trabalho e como que seria o contrato? Eu faço mensal, faço, sei lá, por job? Me dá uma luz aí. Ele abriu realmente um espectro bem grande. E talvez 2 vídeos atrás eu estava falando pro Osmar, respondendo a dúvida do Osmar, como calcular o preço mais ou menos do profissional. Então, recapitulando o que eu falei ali, eu disse o seguinte: primeira coisa, você tem que saber o seu preço. Então, o seu preço você vai estimar através do uso do mercado, de faixas salariais, o quanto você custa, né? Quanto você pagaria para um profissional como você. E aí você tem que ir num site, mais uma vez, só jogar lá no Google quanto custa um profissional ou qual calculadora, custo do profissional, do empregado, alguma coisa assim. Ele vai te dar uma calculadora que você vai colocar o salário bruto dele, os benefícios e tudo mais, e no final vai sair o valor real que custa, do quanto custa um profissional para uma empresa. Em média é o dobro, tá? Se você paga 3 mil, ele custa para a empresa 6 mil, isso de valor mensal. Por quê? Porque tem férias, 13º, encargos, impostos e tudo mais. E aí você vai saber o seu custo hora. Aí que vem a grande sacada, tá? De o quanto cobrar por um serviço. Você tem que saber exatamente quantas horas você vai gastar para fazer o serviço. Então, por exemplo, tem essa parede aqui. Eu sempre uso a parede como exemplo, né? Mas se você pedisse para alguém pintar essa parede, como que o cara vai calcular? O cara não vai falar assim, uns R$1.000. Não, o jeito certo seria, olha, para eu pintar uma parede como essa, eu vou gastar 4 horas porque eu vou dar 2 demão e a minha hora é R$100. Então o custo é R$400. Beleza, o custo para se trabalhar é R$100. Só que aí você tem a sua margem de lucro. Então por isso que é importante você saber quanto tempo você demora para fazer aquele trabalho, qual é o seu custo hora e depois aplicar uma margem de lucro, tá? Depende muito do quanto você vai aplicar de margem, tá? Você tem que lembrar sempre que você tem os impostos de nota e tudo mais, os outros encargos operacionais, mas só para dar uma arredondada, em média é interessante você ir de 15% a 40% aí de margem em cima do valor que você vai cobrar. Então é só multiplicar esse valor vezes 1,4, porque aí você vai ter mais ou menos o valor certo que é realmente para você cobrar daquele cliente. Então aqui eu não cobraria R$400, provavelmente eu cobraria por volta de R$600, tá? Só para dar uma arredondada, para pintar o trabalho. Por quê? Porque eu tenho o meu custo de trabalho e o meu lucro depois em cima disso. Tá? Então são R$600 menos o imposto de nota fiscal, menos todas as contribuições que eu preciso fazer, impostos, blá, blá, vai dar por volta de uns 520 por aí que vai sobrar para minha empresa. Pago o meu funcionário, que ele tem um custo que eu já falei aqui de 300, e aí, de 400, perdão, e aí vai sobrar 120, esse mais ou menos, né, eu tô dando mais ou menos 120, 150, vai ser o meu lucro final, tá bom? Não esqueçam disso, de colocar essa margem, porque isso faz toda a diferença. E aí a pergunta dele é, se é mensal ou por projeto? Isso depende muito do que você vai entregar para a pessoa. Então, às vezes, freelancer é por projeto. Olha, eu quero que você faça um site, olha, eu quero que você faça X conteúdos, olha, eu quero que você grave X vídeos, eu quero que você edite X vídeos, ou eu quero que você faça uma auditoria no meu site, ou faça um ajuste na minha conta do AdWords. Tudo é muito bem definido quando você é um freelancer. Quando você passa a ser um consultor, normalmente o cara adquire as suas horas ou uma quantidade de horas mensais para poder usar o seu trabalho. Eu sei que isso acontece em freela também, mas não é o jeito correto normalmente das empresas contratarem, porque se você fecha uma quantidade de horas fixas com um freelancer, sem um contrato e tudo mais, pode ter vínculo de trabalho. Então o ideal é você fechar um escopo do que você vai entregar e não fechar horas. Porque às vezes você pode gastar menos tempo, às vezes você pode gastar mais tempo e aí isso vai acabar compensando. No geral, aqui na Mestre, a gente fecha contratos anuais, tá? E por que o contrato anual é melhor? Porque eu tenho mais previsibilidade no meu caixa. Eu sei o que vai acontecer ao longo de um ano. Se eu fechasse jobs pontuais, eu teria que sempre que estar matando um leão todo mês. Pode até ser que o mês eu ia ter um faturamento gigantesco, mas no outro eu ia ter faturamento pequeno. Quando eu tenho uma recorrência, né, eu sei o quanto eu vou crescer ao longo do tempo. E a segunda parte dele, ele falou assim, qual o prazo de contrato?
No início da Mestre, eu não conseguia fechar projetos com mais de 6 meses. Muitas vezes eu fechava projeto de 4, muitas vezes de 5, às vezes de 6 meses, mas dificilmente eu fechava 12 meses. Ao longo do tempo, eu consegui mais autoridade para dizer, olha, os meus contratos são de 12 meses. Ah, você não faz um contrato de 3 meses? Não. Não, porque o trabalho, né, quando o nome era Mestre SEO, a gente tinha realmente como mostrar resultado a partir do 3º, 4º, 5º mês de trabalho. Então, se o contrato fosse menor do que isso, eu não conseguiria mostrar o meu resultado pleno em cima desse trabalho que eu fiz. Mas digamos que fosse, por exemplo, a criação de um site, estima a quantidade de horas, o tempo que você vai poder gastar para poder criar e fecha um contrato por esse período. Mas o legal da recorrência é você oferecer, por exemplo, a manutenção depois, porque isso, mais uma vez, vai te garantir uma previsibilidade de crescimento do seu negócio. Então essa é a grande sacada entre vender, né, cobrar por um trabalho e ter uma sustentabilidade na sua empresa de crescimento. Eu não sei se eu respondi todas as dúvidas, porque foi bem aberta essa dúvida do Hugo. Se mais alguém tiver qualquer dúvida nessa área, é só deixar nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Se você ainda não acompanha meu canal no YouTube, aproveita para se inscrever, ou então se tiver no Face, aproveita para dar um like aí e dar uma força, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!